Pode-se dizer que muitos não acreditam mais na magia da camisa 10 de Neymar, mas ele voltou aos treinos do Al Hilal, voltou bem mais fino, aparentemente mais determinado e segue com seu plano rumo a voltar ao futebol, podendo fazer o máximo possível após se recuperar de uma lesão gravíssima. Veja agora como vem voltado o Neymar aos treinos do Al Hilal. Estávamos nos aproximando do fim do ano passado, alguns meses antes na verdade, quando Uruguai vs Brasil se enfrentaram e Neymar acabou por sofrer uma lesão gravíssima, daquelas de rompimento ligamentar, e com o jogador que já tinha ultrapassado a faixa dos 30 anos, a recuperação estava nitidamente difícil e não seria tranquilo nem tampouco fácil se recuperar diante de uma situação dramática em que o jogador brasileiro mal havia começado a estrear pelo Al Hilal, havia feito apenas somente um gol pela equipe e estava muito longe de talvez corresponder exatamente à expectativa do torcedor da equipe da Arábia Saudita, que esperava mais atuações do próprio jogador brasileiro. A lesão foi dramática e Neymar sabia que passaria no mínimo de 7 a 8 meses fora, bem como havia sido determinado pelos próprios médicos do jogador. Uma lesão tão grave necessitava de muito tratamento e muito cuidado para que se voltasse da melhor maneira. O jogador já havia passado outras vezes por diversos dramas envolvendo sua carreira e principalmente dores que o incomodavam, lesões dramáticas que acabaram afetando seu mental, bem como também seu desenvolvimento na carreira, já que o Neymar, antigamente mais solto, mais apto para fazer grandes jogadas, um cara mais leve, acabou passando por lesões tão graves que reduziram sua confiança, seu sprint, suas arrancadas e outras qualidades e aptidões que Neymar sempre foi conhecido ao jogar. Porém, o jogador brasileiro voltou a treinar com bola no CT do Al Hilal para seguir com recuperação física desde o meio do mês passado. Do dia 15 para 16/7, o brasileiro havia chegado a Riad para chegar com tratamento na lesão do joelho, enquanto o clube realizava a pré-temporada então na Europa. O retorno do brasileiro ao clube era então solitário, já que seus companheiros de time estavam na Áustria. O Al Hilal havia viajado para a Europa para a realização da pré-temporada, com treinos e amistosos que aconteceram entre o fim de julho e o início de agosto. Na época, no mês de maio, o Jorge Jesus atualizou a situação de Neymar e falou sobre o seu retorno aos jogos. O treinador do clube saudita pregou muita cautela e indicou então à época que o brasileiro deveria estar disponível apenas no mês de setembro, quase um ano depois da lesão. No clube desde 23, o atacante até então só conseguiu disputar 5 partidas, anotando um gol e dando 2 assistências nos jogos em que atuou. Apesar de ter jogado pouco, o brasileiro sempre havia marcado presença em comemorações de título do Al Hilal, que foi campeão do Campeonato Saudita, da Supertaça da Arábia Saudita e também da Copa do Rei dos Sauditas. O Al Hilal chegou a enfrentar Como e Udinese, ambos da Itália, antes de então iniciar sua temporada de maneira oficial. O clube já no dia 13 de agosto inicia sua trajetória com uma partida decisiva, enfrentando o Al Ahly pela semifinal da Supercopa dos Sauditas. A previsão é de que Neymar, pelo menos daqui a um tempo, já consiga estar relacionado e assim possa voltar a jogar aquilo que sabe fazer de melhor. Lembrando que o jogador brasileiro está fora há praticamente 10 meses. Exatamente. Há 10 meses que Neymar teve seu último jogo pela equipe do Al Hilal. O tempo passa tão rápido que chega a ser implacável, mas a verdade é que o jogador está determinado e obstinado a voltar da melhor maneira para a equipe saudita. Treinando muito forte com e sem a bola, ele também surpreendeu os médicos do clube, já que vem conseguindo avançar na sua recuperação de maneira que nenhum deles esperava. Neymar vai conseguindo ser o melhor dos treinamentos e muito mais que isso, vem dado um retorno necessário aos torcedores da equipe Hilali, que tem total esperança nele para o segmento da próxima temporada. Muito mais que isso, Neymar sabe que vai ter que voltar voando, principalmente para retornar com êxito à seleção brasileira, já que o Scratch Canarinho foi eliminado da Copa América, não vencendo o próprio torneio e sabe muito bem que terá grandes desafios para poder enfim se qualificar para a Copa do Mundo de 26. Mas além do meio de 24, ou seja, para a próxima Copa do Mundo no meio de 26, faltarão cerca de 1 ano e meio daqui para lá. Então Neymar sabe perfeitamente que vai ter que fazer o possível para retornar com o melhor sprint físico possível, já que ele é o camisa 10 absoluto e ainda assim mantém sua titularidade na seleção brasileira. Muitos falam que o Neymar hoje na seleção não é mais importante, porém a seleção sem ele segue perdendo, com enorme ausência de criatividade que outrora já teve. Então, para que tudo dê certo, Neymar segue sendo a principal liderança técnica e de experiência para poder
enfim galgar essa vaga para a Copa e quem sabe pensar no título de 2026. Afinal, sabemos muito bem que Neymar e seleção brasileira combinam muito e em vários momentos que a seleção realmente precisou, ele chamou a responsa, como naquele jogo inesquecível contra os croatas que dói até de ver lembrar. O que mais impressionou recentemente foi o desabafo que o próprio Neymar fez sobre a situação envolvendo sua lesão no joelho. Nas redes sociais, o Ney fez um desabafo em meio a essa recuperação. O atacante do Al Hilal, que não vai a campo desde outubro, fez uma postagem com a música cristã e uma legenda na qual admite as dificuldades do processo para voltar a jogar, mas também demonstrou grande resiliência. Depois que sofri essa lesão, tem dias que é muito difícil, tem dias que eu quero desistir. É difícil passar por tudo isso, mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero. Deus é minha força e minha fortaleza, seguiremos lutando todos os dias. Após o procedimento de novembro, o atacante vem se recuperando sem previsão de retorno ainda. Todavia, se continuar assim, médicos do Al Hilal pensam no retorno do craque já para o próximo mês. Por conta da lesão, o time agoniza, já que o craque só fez apenas 5 partidas até hoje pelo Al Hilal. Neymar, ao longo da carreira, enfrentou várias lesões significativas que o afastaram dos gramados em diferentes momentos. Aqui estão alguns dos principais episódios. Primeiro, metatarso e tornozelo direito. Foi em 18 e 19. Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso desse pé direito em fevereiro de 18, que o afastou dos jogos por cerca de 3 meses. A mesma lesão ocorreu novamente em janeiro de 19, causando outra ausência prolongada. Tornozelo direito em 2020. Em dezembro de 2020, Neymar teve uma lesão no tornozelo direito após um jogo contra o Lyon, que o afastou por um mês. Em junho de 21, Neymar sofreu uma ruptura parcial do ligamento no tornozelo esquerdo durante uma partida contra o Caen na Copa da França, resultando em algumas semanas fora dos gramados. Também teve, em mesmo 21, outra lesão no tornozelo esquerdo. Em novembro de 21, sofreu uma lesão pesadíssima durante um jogo do PSG contra o Saint-Étienne e o afastou por cerca de 2 meses. Em 22 teve outra no tornozelo direito. Neymar sofreu um problema no tornozelo direito que o manteve afastado por 6 meses. Isso também se agravou na Copa do Mundo quando ele teve o mesmo problema na estreia contra a Sérvia. No ligamento cruzado anterior no menisco em 2023, ele teve um maior problema. Quando se rompe o menisco, meu amigo, é difícil voltar a ser como era antes. O pior de tudo é que cirurgias no menisco requerem cirurgias muito apertadas e principalmente difíceis, de difícil absorção para o corpo, que muitas das vezes, principalmente se tratando de algo meramente ligamentar, o jogador precisa de muito tempo para o seu corpo se reacostumar a jogar um esporte de alto impacto e de alto nível como o futebol é. Durante tanto tempo de carreira, Neymar adquiriu diversos inimigos e muitos fãs. Uma postura controversa fora de campo, mas uma genialidade indiscutível dentro dele. Um jogador que pode entregar ainda muito para o seu torcedor, na acepção da palavra torcedor, para o seu fã e claro para os torcedores do Al Hilal e da seleção brasileira. Quem sabe podendo até rumar a Europa, voltar ao futebol brasileiro ou quem sabe continuar numa carreira de alto nível. Sabemos que capacidade ele sempre teve. Resta saber quais serão as cenas dos próximos capítulos. É claro que eu quero agradecer por você ter chegado até aqui. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. O que você acha dessa situação do Neymar? Ele vai conseguir se recuperar? Até a próxima, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!